Solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 9, versículos de 11 a 17. Naquele tempo, Jesus acolheu as multidões, falava-lhes sobre o reino de Deus e curava todos os que precisavam. A tarde vinha chegando. Os 12 apóstolos aproximaram-se de Jesus e disseram: "Despede a multidão para que possa ir aos povoados e campos vizinhos procurar hospedagem e comida, pois estavam num lugar deserto." Mas Jesus disse: "Dai-lhes vós mesmos de comer." Eles responderam: "Só temos 5 pães e 2 peixes, a não ser que fôssemos comprar comida para toda essa gente." Estavam ali mais ou menos 5.000 homens. Mas Jesus disse aos discípulos: "Mandai o povo sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram, e todos se sentaram. Então Jesus tomou 5 pães e 2 peixes, elevou os olhos para o céu, abençoou-os, partiu-os e os deu aos discípulos para distribuí-los à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e ainda foram recolhidos 12 cestos dos pedaços que sobraram." Amados irmãos e irmãs, nessa solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Jesus, onde a igreja dá uma atenção muito especial, muito focada para a Eucaristia, por mais que já haja um dia em que nós temos assim uma celebração especial para a Eucaristia, que é a Quinta-feira Santa, a Missa da Ceia do Senhor, mas é uma celebração que ela está dentro de um conjunto, ela está dentro do tríduo pascal, né? Então é difícil focar ali na Eucaristia só nesse dia. Então a igreja tem uma data especial para ela e essa data é hoje, né? O evangelho que nos é proposto é o evangelho da multiplicação dos pães. Eu gostaria de chamar a atenção para esse evangelho, fazendo ele dentro do contexto dos 4 evangelhos. Esse é um milagre de Jesus que ele está presente em todos os evangelhos. E nos sinóticos ele aparece 2 vezes, dependendo do evangelista. Então é um evangelho que de alguma forma chamou a atenção de todos os evangelistas. E no evangelho de São João não se preocupou apenas em trazer o milagre, como os evangelistas Marcos, Mateus e Lucas se preocuparam. São João ele traz o milagre, que ele nem chama de milagre, é um sinal, e depois São João traz um discurso longo de Jesus, que ficou conhecido como o discurso do pão da vida. O que eu quero chamar a atenção imediatamente para esse milagre? Diferente dos outros milagres, e você pode perceber isso, os milagres que Jesus fez, ele foi fazendo ali na sua caminhada, dentro das cidades, estava andando, vem um leproso gritando: "Toma, minha filha está doente, beleza, vamos lá. Não sei o que está acontecendo, o aleijado, é o cego, é o mudo e tal." As coisas foram acontecendo ali na correria, no vucu-vucu, no dia a dia, no cotidiano. Mas quando Jesus foi fazer o milagre da multiplicação dos pães, e a esse milagre ele foi anexar ali a compreensão da Eucaristia, Jesus ele tomou uma estratégia diferente. Ele saiu da cidade e começou a andar em direção ao deserto. Era como que se ele estivesse fazendo ali, era uma estratégia de retirar aquele povo da cidade. Não foram todos que quiseram ir. Ali na cidade talvez tinha muitos curiosos, muitos que estavam ali vendo só a muvuca, vendo a loucura. O cara estava na loja dele: "Não vou fechar minha loja para ir, deixa esse povo ir embora pro deserto. Não, eu não vou deixar meu jogo de futebol aqui para ir, não, deixa esse povo ir, eu vou curtir aqui. Não vou deixar aqui meu Instagram, meu WhatsApp, deixa esse povo ir pro deserto, lá não tem sinal, não vou para lá." E Jesus foi se afastando e foi criando uma situação onde, querendo ou não, houve uma peneira. Algumas pessoas ficaram para trás, mas alguns quiseram ir. E ele foi caminhando e foi ensinando, foi falando, foi fazendo discursos, mas foi indo para o deserto. E chegou num ponto em que ele estava longe da cidade. Ele já estava afastado. Então, qual que é a mensagem que nós podemos perceber disso? Jesus queria falar algo tão íntimo, tão profundo dele, que ele não queria falar na bagunça da cidade. Ele não queria falar naquela muvuca lá, no meio dos curiosos, tudo e tal, né? Ele queria tratar um assunto meio como que sigiloso, com discrição. E para aqueles que quisessem ouvir. Para aqueles que estivessem dispostos a pagar o preço de ouvir. Então, esses que foram para o deserto, esses que abriram mão de alguma coisa, eles viram um milagre que aqueles que estavam na cidade não viram.
Então não é uma questão só para fazer referência ao êxodo, né, e tal, no deserto, choveu maná e coisa e tal, alimentou a multidão faminta. Tá bom, faz referência também, é explícito, isso aí a gente não precisa nem chover no molhado, mas essa postura de Jesus de trazer ali um sigilo, um segredo, uma descrição, querer ali uma intimidade, chama a nossa atenção. A Eucaristia não é algo para estar ali na bagunça, no meio do caos. É um pouco triste isso hoje, porque houve um tempo em que a igreja tinha o chamado sigilo arcano. O que é o sigilo arcano, né? É o segredo. Aquilo que são os mistérios da nossa fé, eles não são para todo mundo. Eles são para aqueles iniciados, aqueles que entendem o que é um mistério. É interessante porque quando o mistério saía meio de boca em boca, dava treta, dava merda. Então, alguém foi lá meio curioso, ficou sabendo, nossa, os cristãos se reúnem e eles estão comendo carne de criança, eles estão matando o bebê, matando e comendo ele nos ritos deles. Então, assim, o cara pegou algumas informações aleatórias. Bom, Deus se fez carne, Jesus, né? E a Eucaristia é comer o corpo e sangue dele. Pronto, o cara somou A mais B, pronto. No rito católico, o cara vai lá e mata uma criança e come, certo? Então, assim, tinha um sigilo, tinha uma descrição. E só quem sabia o que era aquilo poderia participar. Então a celebração, por exemplo, da missa, da Eucaristia, ela sempre foi dividida nessas duas partes, a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. Então os que não eram iniciados, os que não tinham os sacramentos, chegava ali na hora da oração, da terminada parte da liturgia da palavra, esse povo saía da igreja. Eles não estão preparados para o que vai acontecer ali. Eles iam ser preparados, era a catequese que estava acontecendo. Quando eles entendiam o que estava acontecendo, eles voltavam, eles participavam do mistério da Eucaristia. Agora hoje a igreja perdeu isso porque assim, foi acontecendo naturalmente. Hoje você entra na internet e clica aí missa no YouTube, pronto, você assiste uma missa na mesma hora. Tá ali aberto, exposto para todo mundo, né? Então a gente meio que agora não tem mais esse aspecto do zelo, do cuidado para com a Eucaristia. Mas não quer dizer que a gente pode fazer de qualquer jeito. Não quer dizer que a gente pode tratar de qualquer jeito, né? Então hoje todo mundo sabe o que é uma missa, todo mundo sabe o que é uma Eucaristia, todo mundo sabe o que está acontecendo ali na igreja, não tem nada de misterioso, de segredo, mas isso nos permite, talvez, banalizar aquilo que é o mais precioso dom que Deus nos deu, que é Ele mesmo se dando como dom. Então, por isso, nesse dia de Corpus Christi, você vai ter a oportunidade de fazer uma experiência belíssima, mas também em meio a uma experiência terrível, assustadora. Eu, pessoalmente, o dia de Corpus Christi é um dos dias mais doídos na minha alma, né? Porque é o dia em que nós temos uma missa, nós participamos, meditamos sobre a Eucaristia, comungamos. Depois nós pegamos essa Eucaristia, colocamos ela no ostensório e fazemos uma procissão. Que na nossa diocese nós vamos em direção à nossa catedral, todas as paróquias, e durante essa procissão você vai ver de tudo. Você vai ver gente parando um carro no meio da rua, descendo do carro e se ajoelhando. Ele sabe o que está acontecendo ali. Ele sabe quem que está passando. Do mesmo jeito você vai ver um cara passando com um carro e aí a procissão empaca algumas ruas, né? O cara tem que esperar a procissão passar. O cara olha assim para você passando com o Santíssimo. O cara olha e faz assim: o que é isso? O que está acontecendo aqui? Atrapalhando aqui eu passar com meu carro, com a minha moto. Uns doidos pegam a moto, enfia no meio da procissão. O pai mata esse menino. Então assim, você vê de tudo. Você vê pessoas em cima de um prédio olhando para o Santíssimo passando e derramando lágrimas e pedindo bênçãos. Você vê pessoas olhando com desprezo. Você vê pessoas literalmente vendo Jesus passar e cuspindo no chão. O mais interessante geralmente acontece quando a gente passa perto de boteco. Gente, é impressionante. Os bebês é tudo católico. Tudo. Hoje não existe um cachaceiro evangélico. Porque a gente passa nos botecos. Os bebos, tudo de joelho no chão. Tudo tá ali fazendo adoração. Eu fico doido. Falei, gente, não é possível. Como é que pode? Um cara embriagado, bêbado aqui, ajoelhado aqui, fazendo um ato de adoração. Enquanto às vezes um católico passa, não tem coragem de se persignar. Não tem a coragem de parar e respeitar aquele momento, né? Então por isso é um dia que eu gostaria que você vivesse com fé. Que você lembrasse disso, né? Jesus trouxe para o deserto. Aqueles que quiserem ouvi-lo, entender esse mistério, vão ter que abrir mão de alguma coisa.
vão ter que sair da correria. Geralmente na minha paróquia eu costumo lançar uma maldição pro pessoal que dia de quinta-feira resolve sair para pescar. Na quinta-feira, toda vez feriado Corpus Christi é quinta-feira, o pessoal gosta de sair para dar uma pescada. Geralmente eu dou uma boa amaldiçoada em quem gosta de sair para essa pescaria, e hoje eu gostaria de estender essa minha maldição para o mundo inteiro, né? Já que eu tenho acesso agora a essa mídia social, né? Eu quero rogar uma maldição para quem sai para pescar. Você não vai pegar nada, você não vai pegar um lambari, você vai pegar mosquito e só vai sofrer, não vai pegar nada. Por que é bom essa maldição, né? Porque é um feriado católico. É um feriado porque é um dia em que a gente celebra o corpo e o sangue de Jesus. É um feriado para você sair, fazer pescaria, não. Se você é católico, se você tem fé, deixa eu sair no feriado nacional, um feriado assim, que tem alguma coisa a ver com proclamação de república, com alguma outra treta aí que aconteceu na história. Mas os nossos feriados de fé, não faz isso, certo? E a minha maldição, ela pode ser quebrada, tá? Ela pode ser quebrada com você participando da missa de Corpus Christi e recebendo uma boa bênção do Santíssimo, tá? Então, se você não participar de uma missa de Corpus Christi e você não receber uma bênção, meu amigo, pode ser que as suas pescarias nunca mais presta, tá? Então, tomara que você seja cuidadoso e viva bem o seu dia de Corpus Christi e viva bem realmente o seu zelo pela Eucaristia. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.